Olá, que prazer é a gente voltar aqui no nosso Café e Fé, a gente poder se encontrar para poder falar daquilo que é eterno nesse mundo tão passageiro, tão conturbado. Nosso objetivo é proclamar a boa notícia, a notícia do Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que traz sentido para a existência, que traz esperança. O nosso objetivo é esse. Nós estamos aqui sempre com um convidado para a gente bater um papo. E mais uma vez, hoje nós temos a presença de um amigo que já eu vou apresentar, o Dr. Farid Libos. É um grande cirurgião, um médico aqui na nossa cidade de Londrina, e ele vai nos ajudar nesse tema que vamos tratar. Fico doente porque pequei ou por falta de fé? Esse é um assunto que muitas vezes tem conturbado as pessoas. E nós temos aí os links das nossas redes sociais que estão na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso material e também participar e compartilhar com outras pessoas que você achar importante. Eu gostaria de pedir também que você ore por nós e contribua, se for este o seu objetivo, para que nós possamos nos manter ainda aqui na TV. Eu espero que esse programa seja uma bênção para a sua vida, e vamos aqui tomando logo o seu cafezinho para que já a gente volte para começar a pensar sobre isso. Até já! Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis 346, em Londrina. Como estávamos falando há pouco, o abuso religioso, ele tem feito muito mal às pessoas. Nós ficamos doentes porque pecamos, ou é falta de fé? O que leva a pessoa a ficar doente? Acho que primeiro nós precisamos quebrar esse tabu, né, doutor? Sem dúvida. Bom dia, pastor. Realmente, esse tema, né, do adoecimento do cristão, né, é um tema que muitas vezes é explorado por algumas denominações ou por alguns falsos profetas, vamos dizer assim, questionando se a origem daquela enfermidade ela tem a sua raiz na falta de fé, ou mesmo em algum pecado, até um pecado ancestral que está se refletindo na pessoa, né? Muitas vezes há um abuso religioso explorando essa questão que a Bíblia pode nos elucidar, né? Muitas vezes nós encontramos no Novo Testamento Jesus curando pessoas causadas por espíritos malignos, não é? É o caso, por exemplo, de Lucas, no capítulo 13, os versos de 11 a 13, que diz: veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade.
já 18 anos andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Muitos pensam que toda doença tem origem espiritual. Tem origem de demônios, tem origem de pecados, de falta de fé. Então as pessoas acabam rotulando todo tipo de doença. Eu acho que nós precisamos esclarecer esse problema, porque nem toda doença tem uma etiologia maligna, tem uma origem maligna, ainda que seja consequência do pecado que desceu sobre toda a raça. Mas como é que o senhor vê isso aqui? Eu lido diariamente na minha profissão com as evidências, né? Eu preciso trabalhar com evidências, né? E à luz da ciência, realmente as doenças ela tem uma origem orgânica, né? Às vezes psicossomáticas, vindas de um problema emocional que se reflete no nosso bios, no nosso corpo. Isso existe, pastor, mas a cosmovisão cristã também me diz, né, que existem também doenças de origem espiritual. E essas doenças com essa origem, elas não podem ser negligenciadas, mas também não podem ser, de certa feita, usadas para você encabrestar um crente ou mesmo fazer uma barganha que aquela doença é de uma origem pecaminosa ou mesmo de uma origem demoníaca, né? As doenças, elas existem desde o pecado. Nós vivemos num grande hospital a céu aberto, né? A doença está aí pululando, ela está permeando todos os sistemas. E muito abuso religioso, por conta disso, tem trazido um adoecimento ainda maior nas pessoas. Pessoas doentes que se sentem culpadas e pressionadas pelos líderes religiosos que as acusam de estar sofrendo porque não ofertaram, aí bota a oferta como barganha, como remédio, porque caíram em algum pecado, porque não tiveram fé. Evidentemente que muitas dessas coisas acontecem mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que é miserável, que é gananciosa, avarenta, ele pode adoecer, porque o Deus dele é muito pequeno. É um Deus que o controla de uma maneira muito, muito mesquinha. Mas eu não acredito que essa seja a questão, porque há um texto de Jesus, eu até gostaria que você desse olhada nele aqui, não é? Você como médico, olhando esse texto aqui de João, né? No texto de João 9, de 1 a 3, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Muitas vezes, pastor, nós observamos alguns sistemas religiosos que usam a barganha, usam a má-fé, né, através da venda, como se fosse de uma cura espiritual ou mesmo perdão de pecados, nesse sistema para que explique uma situação de uma doença, de uma enfermidade. Com isso, essa pessoa fica presa a esse sistema. Nosso Senhor Jesus Cristo não faz essa barganha.
através da graça, né? Aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá. E com certeza também a cura, assim se for da sua vontade. Mas muitas vezes um sistema religioso acaba prendendo, trazendo essa pessoa a ficar refém desse sistema, em busca até de uma cura de uma doença física, uma enfermidade. Esse sistema explorador, ele é perverso. E foi dentro desse contexto que Jesus, certa ocasião, ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não é botando medo na vida das pessoas e culpa e vergonha que nós vamos tratar dessas pessoas. Jesus aqui, ele arrebenta com esse sistema de cobrança, de peso, que leva muitos a ficarem mais adoecidos. Eu já estive, uma vez eu entrei num hospital e fui visitar uma senhora, ela estava opressa, porque ela tinha sofrido uma cirurgia e as pessoas que tinham ido visitá-la, eu às vezes acho que a medicina tem que preservar mesmo de certas pessoas que vão visitar, porque eles botam mais peso e fazem a pessoa sofrer mais. Quando eu cheguei lá no quarto, essa mulher estava apavorada. E ela disse assim: que bom que o senhor veio. As pessoas que vieram aqui, e aí começou a contar, cada uma contava uma coisa mais horrorosa, mais tenebrosa. A bichinha já estava morrendo, doente, e aí nós fomos mostrar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu acho que isso tem trazido muito peso para as pessoas na igreja, nas igrejas, com os líderes trazendo essa cobrança, não é? Sem dúvida. Eu acho Lucas, que foi um evangelista e médico, né? Ele muitas vezes relata que o Senhor foi médico de homens e de almas. Uhum. E o evangelista, assertivamente, ele diz que o jugo do Senhor ele é leve, ele não traz peso como um sistema religioso, colocando culpa. Nós iremos adoecer, mesmo crendo no Senhor, tendo uma experiência com Cristo, sendo um regenerado, nós vamos passar por essas tribulações. Mas esse sistema religioso que usa dessa forma, ele é um sistema perverso para aquele que está adoecido. Ele precisa do amor de Cristo e não de um sistema religioso que usa dessa forma, esse modus operandi para encabrestá-lo e às vezes tirar vantagem disso, até vantagens financeiras que seja, né? O evangelista João, ele diz uma coisa assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se você está sendo molestado, olha aí, existem vários tipos de molestagem e de molecagem. Quando você estiver aí sendo molestado por algum líder que lhe está pondo peso nas costas, lembre-se que não é do Senhor. Ele diz que o fardo dele é leve. E ele diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos entender que o Evangelho é alforria. O Evangelho não é uma cadeia de segurança máxima. Não é ter carcereiros na porta. É ter realmente um libertador que traz vida, que traz sentido. Nós vamos ter uma pequena parada aqui
e já voltamos para a gente comentar sobre mais alguns aspectos desse processo de adoecimento através de líderes que acabam colocando peso sobre as pessoas. Já já a gente volta. Quais são as causas das doenças? Como é que as doenças apareceram? Logo após o pecado, nós estávamos em Adão, né? Quando Adão pecou, e entrou a morte. A morte, ela é a nossa companheira desde o nascimento. Como diz um pastor lá da nossa comunidade, a criança é um presente, é uma encomenda que a parteira manda para o coveiro, né? E nós estamos aí nessa via de adoecimento, todos sujeitos a enfermidades em nosso corpo corruptível, né? A própria palavra do Senhor, a mulher dizendo: você vai conceber, eu multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão ele disse: olha, visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e comerás a erva do campo. Isso aqui mostra todo um sistema que é adoecedor, que é gerador de enfermidades. Então, quais são as causas das doenças? Genéticas, são hábitos, alimentação. O que são as causas das doenças? Bom, pastor, como o próprio texto bíblico diz, após a queda, nós nos tornamos finitos, né? Nós entramos num processo de envelhecimento até a nossa morte, porque fomos desconectados daquele que produz a vida, que é o Senhor. E assim como Adão pecou, né, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, nós também vamos padecer disso, né? Nós temos uma certeza que todos vamos morrer. Então eu imagino na minha mente um pouco voltada para a ciência, como se fosse uma doença genética que herdamos de Adão. Uhum. Então, a morte pelo pecado de Adão passou para toda a humanidade. Então, nós somos finitos por causa do pecado de Adão. Somos filhos de Adão quando nascemos e por isso somos finitos, né? Então, as doenças têm essa origem, né, no pecado. Mas, obviamente, que tudo isso culminou com doenças que aparecem de forma genética, infecciosa, oncológica, né, doenças cardiovasculares, né? Então, nós temos uma gama grande de doenças, né? Mas com a cosmovisão cristã, pastor, que o Senhor assim me deu, tudo isso começou por conta da nossa queda e da nossa separação de Deus. A causa primária é o pecado, né? Mas não é propriamente um pecado pessoal, ainda que haja certas doenças que têm um viés
de pecado de culpa mesmo, culpa, de vergonha mesmo, de fato, né? Uhum. Outros, uma alimentação desregrada, ela é adoecedora, não é? Mas tem alguns aspectos, por exemplo, uma pessoa ingrata, né? Uma pessoa rancorosa, uma pessoa pessimista, uma pessoa crítica, todos estão sujeitos a estresse, adoecimento, porque isso aí está agindo no organismo, não é? É uma pessoa que é ingrata. Eu vi outro dia um médico falando que a gratidão é o melhor remédio. Maravilha. Não é? É sim, existe já comprovadamente uma coisa que chama psicoimunologia. A pessoa que tem gratidão, que tem um coração grato, um coração descansado, são pessoas que tendem a ter menos doenças infecciosas, porque trata-se de uma correlação direta entre eu ser grato, feliz, né? E eu ter o meu sistema imunológico pronto para as infecções, mesmo as doenças oncológicas, elas são de origem também, né? A falta de defesa imunológica leva a um crescimento tumoral, um câncer, né? Porque nós temos células que nos protegem de tudo isso. Se essas células estão trabalhando de forma ineficaz, pode ser por um problema realmente físico, mas as emoções participam disso, né? O rancor, a falta de perdão. O salmista mesmo diz, né? Muitas vezes aquilo que eu escondi, um pecado, ou seja, uma falta de perdão, adoeceu meus ossos. Né? Então, a própria Bíblia já corrobora com essa informação que hoje é científica. Eu li uma vez uma história de uma senhora nos Estados Unidos que a mãe dela sempre descartou a possibilidade dela ter um relacionamento. Aos 18 anos, a mãe achava que o rapaz não servia, aos 20 e poucos, aquele outro não servia, e aí aos 30, e ela nunca conseguiu casar porque a mãe era uma pessoa dominadora e achava defeitos em todos os rapazes, e ela acabou, a mãe morrendo quando ela tinha 65 anos, e ela ficou paralítica. Não havia razão. Ela foi se tratar na clínica Mayo, lá nos Estados Unidos, e o médico, lá eles fazem logoterapia, ou a terapia do amor, HP-terapia. Logoterapia é outra do Frankl, mas é HP-terapia. E eles acabaram descobrindo depois de um tempo que era amargura, raiva da mãe. Quando ela foi liberada para perdoar, ela saiu andando, porque a gente não sabe o tanto que essas coisas influenciam. Então, uma pessoa rancorosa, ela vai ficar doente. Ela não tem jeito, ela vai acabar adoecendo e se destruindo, não é? Agora, Efésios capítulo 4, o versos 29 a 32, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse versículo aqui, ele mostra que a palavra torpe, às vezes a gente acha que palavra torpe é só palavrão. Mas palavra torpe é toda palavra pessimista, é toda palavra acusatória, é toda palavra que não edifica. Ela acaba, que ele mostra aqui, não trazendo graça aos que ouvem. Mas tem muita gente aleijada, muita gente deformada
por meio de palavras que são ditas dentro de casa. Esse menino é uma porcaria, não serve para nada. Isso pode influenciar o psiquismo e trazer um adoecimento, não é, doutor? Sem dúvida. Tiago mesmo diz, né, que a língua, ela é um órgão muito poderoso, né? É como a palavra lançada, é como uma flecha que saiu do arco. Ela não tem mais volta e às vezes fere, né? A pessoa rancorosa ou a pessoa mesmo crítica demais, ela não só pode adoecer, né, a si mesma pela sua atitude frente à vida, né, mas também adoecer a quem está ao seu redor. Então, a língua ela é muito poderosa, as pessoas são feridas com as palavras, né? E às vezes feridas que dificilmente cicatrizarão. Além dela com uma experiência com o Senhor Jesus que vem nos curar de toda, né? Ele nos levou todas as nossas enfermidades, não é? Né? Na cruz. Não somente ele fere os outros, mas ele se auto-intoxica, não é? Ele se envenena. E ele diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim como toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Olha o remédio, Isso aí. não é? Nesse meio de tantas enfermidades. Nós precisamos cuidar dos nossos corpos como o templo do Espírito Santo. Não colocar a saúde em risco, pensando que Deus cura depois. Isso é tentar Deus. Nós precisamos também cuidar disso. Deus vai curar. Ele cura sim, mas cuide-se, cuide da sua saúde. Mesmo assim, nós estamos sujeitos a ficar doentes? Sim. Agora, entregue, descanse no Senhor. Né, Paride? O que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E realmente, o amor ao Senhor, porque Ele me amou primeiro, Ele é um descanso em nossas vidas. Mesmo que eu adoeça, mesmo que eu passe por uma situação de uma doença incurável, que também creio que o Senhor é capaz de curá-la, mas mesmo se assim não fizer, mesmo se eu padecer dessa minha enfermidade, o Senhor me ama e as coisas cooperam porque eu também o amo. Amém. Eu queria aqui deixar com você esta palavra, todas as coisas cooperam. Como vão cooperar? Dando-nos a perspectiva de que há um Deus que nos dirige, nos apoia, cuida de nós nos momentos mais difíceis da vida. Quando eu estive doente de Covid, o doutor Farid andou me tratando naquela ocasião, eu cheguei a um ponto que eu estava no fim da carreira. Mas o Senhor já disse assim, não é ainda agora, eu ainda te quero aqui. E eu estou aqui afirmando que Deus cura, mas aquela doença foi uma bênção para mim. Eu gosto de uma frase de Spurgeon, um pregador inglês, que ele diz assim, a melhor coisa que alguém pode ter neste mundo é a saúde, com exceção da doença, quando nos leva para perto de Deus. Então eu queria deixar o meu abraço, não fique perturbado com a doença, porque há cura e há oportunidade de uma intimidade maior com o Senhor. Aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.